E aí, aqui quem fala é o Burian. E hoje vamos estar trazendo Nefs sozinha, Shadow Slave, do canal Algoritmo Sonoro. E família, eu li um pouquinho da novel só pra ver se eu conseguiria trazer um ritmo bom, pra caso eu lesse em live. E eu percebi que eu não consigo ler por muitas horas, tipo, fazer uma live decente, tá ligado? Eu começo a perder o foco fácil. Mas pra vídeo, eu consigo trazer vídeo todo dia, ou quase todo dia, de boa. Porque, como é grande, dá pra ler o quê? Uns 2, 3 por vídeo? Não sei ainda, mais ou menos. Mas vídeo eu consigo trazer. E outra coisa que eu ia falar. Se vocês passarem no canal do Algoritmo Sonoro, lançou. É que eu tô pensando quando vai ser postado esse vídeo. Eu tô gravando no dia anterior do que eu vou postar. Então, se vocês olharem lá, já lançou uma música chamada Violette, Fraca, Quarta Asa. É sobre o que isso? Eu acho que não é sobre nenhuma das obras que nós está acompanhando, né, as músicas. Eu realmente não consegui identificar sobre o que é. Então comenta aí pra ver se vale a pena trazer pro canal ou não. Então, bora pro vídeo. O mundo sempre pareceu grande demais e o peso sempre coube só em um peito. Depois das cinzas restou a vontade e uma chama que recusou o direito de apagar, de ceder, de pedir abrigo. Desde criança o destino foi claro. Ou sustento o mundo sozinha, ou deixo tudo queimar no cal. Desde criança já tava... Calma aí. Aqui ela falou, desde criança o destino foi claro. O quê? Ela era criança quando aconteceu isso e ela teve que ir, ou ela já sabia que ia ter que participar dessas coisas? Não sei se fez sentido o que eu falei. Sozinha, eu deixo tudo queimar no caos. Depois que a avó partiu, restou silêncio, um lar vazio, memórias quebradas, relíquias perdidas, sangue no chão e vozes apagadas pelo nada. Promessas morreram uma a uma, mas princípios criaram raiz. Tudo que importa não pode ser roubado se viver dentro de quem se diz. Chamaram de fria, distante, vazia, sem saber do incêndio contido. Em cada decisão impossível, em cada passo nunca dividido. Guardiãs do fogo marchavam ao lado, mas o fardo não podia passar. Tá falando tanto sobre fogo. O poder dela tem a ver com isso? Se via o que ninguém via e mesmo assim precisava cuidar. Confiar sempre foi sinônimo de perda. Quem fica perto aprende a cair. Então a ambição virou armadura e a solidão preço a pagar pra existir. Santa da chama sem altar ou perdão. Santa das Chamas, eu tinha essa informação já? Eu acho que eu esqueci se eu tinha, mano. Preço a pagar pra existir. Santa da chama sem altar ou perdão. Carrego a luz que fere a própria mão. Prefiro morrer inteira por crença do que viver vazia de intenção. Se o mundo exige monstros pra seguir, então serei chama, espada e razão. Não por ódio, não por vingança, mas porque ninguém mais ousou dizer não. Valor abriu portas douradas, som que o cantou com bocas de carne, dor, dois domínios travando o mundo, enquanto os fracos pagavam horror. Os soberanos diziam proteger, mas sufocavam qualquer ascensão. Não eram sábios nem desesperados o suficiente pra salvar a nação. A supremacia era proibida, não por fraqueza, mas por controle. Desafiar o quarto pesadelo. Isso que eu perguntei no outro vídeo. Porque eu tinha visto só coisa do terceiro pesadelo. Até o terceiro. Então teve o quarto assim já. Antes mesmo do nome. Então segui os passos antigos. Domínio antes da coroa final. Se o feitiço era uma armadilha, aprenderia a quebrá-lo igual. No meio da guerra surge o silêncio. Mestre de voz baixa e olhar atento. Sem trono, sem máscara, sem medo. Apenas presença e tempo. Quatro simples gestos pequenos, mas cheios de intenção real. Ali um fardo pesava menos, como se fosse permitido respirar. Havia desejo, havia cuidado, uma atração que não pedia explicação. Não era só corpo ou beleza.
pior inferno habitual. E então havia um outro frio mascarado, impossível de ler. Uma presença que dobrava o campo e ensinava o medo a obedecer. O Lorde das Sombras não prometia Lorde das Sombras. só vitória ao fim. Respeito absoluto, distância tensa, um poder que fazia o mundo tremer por si. Algo nele parecia familiar e isso causava desconfiança. Confiar tão fácil era perigoso, talvez uma No mundo desse, habilidade, uma confiar graça. Mas quando tudo ruía, dá certo. era ele que permanecia firme ao meu lado. Sem palavras, sem ilusões, apenas sombra enfrentando o condenado. Gostava do mestre, respeitava o Lorde, sem jamais ligar os sinais, até que a verdade rasgou o véu e o impossível se tornou real. O mestre gentil, o Lorde temido, o mesmo homem, o mesmo olhar. Como não vi os gestos, o silêncio, como não soube antes notar. Aquele que aquecia minhas noites e o que enfrentava o abismo sem voz. Dois extremos da mesma vontade que insistia em sobreviver por nós. Só quem caiu em carne, louco da valor, rasgou o céu em desespero. Ilhas desabaram, cidades gritaram e o mundo conheceu o verdadeiro medo. A rainha surgiu em forma monstruosa, viu, quebrou o firmamento em fúria, enquanto lâminas e sombras duelavam. Cara, eu sinto que isso é muito avançado pra mim, Chamas muito pra frente. enfrentavam a própria agonia, nomes verdadeiros queimaram o ar, a dor virou combustível final, mesmo reduzida a um espírito em brasa, recusei desaparecer no vazio total, enquanto a sombra escolheu a morte como desafio, não rendição. A chama se manteve viva só pela força da própria decisão. Quando tudo cedeu, não cedi. Quando a morte chamou, neguei. A chama virou domínio e o impossível lei. Milhares foram curados pela luz enquanto sombras marchavam em legião. Dois supremos mudando o destino com vingança, vontade e redenção. Soberanos caíram enfim, mas a vitória veio pesada demais para que a humanidade seguisse. Precisava desaparecer dos sinais. A traição foi encenada, a morte uma mentira necessária. Enquanto eu subia aos holofotes, eu escolhia a sombra voluntária. O mundo Meu amigo. acreditou no espetáculo, no sangue, no fim, na conclusão. Mas quem conhece a sombra de perto sabe que ela nunca foi ausência. É proteção. Caramba. Top, top. Mesmo que o mundo apague teu nome, mesmo que neguem tua existência, minha chama sempre vai lembrar que a luz só existe porque a sombra resiste. A guerra terminou. Os dois parecem o oposto um do outro, né? A sombra e a luz. Chamas radiantes e sombras eternas. Isso nunca foi um fim, foi apenas a próxima decisão. Então é isso, família. Cara, eu tenho uma dúvida. Quando falam o verdadeiro nome do Sunny, ele vira um escravo. Todos que possuem um verdadeiro nome possuem uma fraqueza do tipo, ou tipo, os outros podem falar o verdadeiro nome de boa dela que não acontece nada? Uma dúvida. E também eu vi e tem outra música que lançou há pouco tempo do Mordred. É assim que se pronuncia? Eu não sei, eu nem lembro o nome do cara. Príncipe do Nada. Vale a pena trazer essa música sobre esse personagem de novo? Porque a outra música eu não entendi muita coisa não, pra ser sincero. Mas talvez nessa seja melhor. E tem bastante música até que eu quero reagir dessa obra, né? É bastante coisa. E ainda mais se eu começar a ler.
Aí faz sentido reagir mais, porque tendo uma base por ter lido, dá pra entender bem melhor as músicas, né? E eu falei muito né, eu acho, né? Tipo agora, viu? Mas tá bom. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like, comenta aí embaixo e até a próxima. Falou!